chuva ou faça sol, se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação, eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chuva ou faça sol, vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você, espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você, espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chuva ou faça sol, se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação, eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chuva ou faça sol, vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você, espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você, espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você, espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você, sempre junto com você, sempre junto com você. Bom dia a todos na paz do Senhor Jesus. Estamos hoje aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical online, aqui pelo Facebook da sua Catedral da Assembleia de Deus, Zona Norte de Macapá. Eu sou o pastor Danilo Estélio e nós falaremos hoje, dentro do nosso tema do trimestre, que é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, aos crentes que viviam na cidade de Corinto. Os temas desse trimestre, na verdade, são vários. Eles envolvem sobre divisão, sexualidade, alimento, culto, ressurreição. Situações que estavam ali acontecendo naquela igreja e que, em maior ou menor grau, também aparecem nos dias de hoje em várias igrejas. Então, assista aí conosco. O assunto da lição é o poder da mensagem da cruz. O texto áureo está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. A verdade prática nos fala que a mensagem da cruz revela a grandeza do amor de Deus. Então, veja que quando a gente fala de mensagem da cruz, que é até título de um dos nossos hinos da harpa cristã, hoje você falar de mensagem da cruz parece realmente algo de conotação religiosa e alguém pode até pensar, por que as pessoas daquela época não aceitavam a mensagem da cruz? É bom entender que para nós hoje, cruz é um símbolo religioso, mas há 2000 anos atrás, a cruz nada mais era do que um instrumento de tortura e morte. Era um sinal de execução e morte. É como se nos dias de hoje você dissesse a mensagem da cadeira elétrica, a mensagem da forca, a mensagem da injeção letal. Era mais ou menos isso. Parecer algo sem sentido, uma loucura, não é verdade? Pois agora você imagine a reação que as pessoas tinham há 2000 anos atrás quando
Paulo e os demais apóstolos falavam sobre a mensagem da cruz. Era o mesmo impacto que nós teremos hoje se alguém viesse nos dizer: eu vou te pregar a mensagem da forca, da cadeira elétrica. Era exatamente isso. É esse impacto negativo, essa reação de como é que pode ser isso que as pessoas tinham. Então, na verdade prática, nós falamos sobre essa mensagem da cruz, mas que ao mesmo tempo revela a mensagem da grandeza, do amor de Deus para com a humanidade. Paulo trata de expressar que ele não foi à cidade de Corinto para transmitir mensagem de maneira eloquente, baseada em sabedoria ou em filosofias humanas. É bom também a gente destacar que naquela época você tinha a cultura grega, helenística, espalhada pelos 4 cantos do Império Romano. E dentro dessa cultura se valorizava muito a questão da oratória, do falar bonito, do construir argumentos complicados para que os ouvintes pudessem entender, ou às vezes até nem entender, mas pelo menos concordar. Então, naquela época, tinha aquela prática, aquela disputa de ver quem falava melhor, quem construía o melhor argumento. E veja que Paulo está dizendo: eu não fiz isso com vocês. Eu não cheguei até a cidade de Corinto para levar esse tipo de mensagem, não. O que ele está dizendo? Eu trouxe uma mensagem diferente. Uma mensagem que não é sabedoria humana. O meu discurso é totalmente movido pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. E o seu foco principal é a mensagem da cruz. Que mensagem era essa, afinal de contas? A mensagem de que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para morrer numa cruz pelos pecados da humanidade. Sendo que a cruz era reservada para quem? Para os piores bandidos, marginais, facínoras, os párias da sociedade, os rebeldes, os revoltosos. Eram esses que eram crucificados. Portanto, observe que esse tipo de situação, para pregar os discípulos, era um desafio terrível, um desafio tremendo. É muito fácil você pregar: olha, tal personagem veio à Terra, Deus encarnado, com grandes milagres e sinais, até que isso as pessoas daquela época conseguiam entender um pouco. Porque na mitologia grega aparecem várias vezes os deuses se encarnando e vindo à humanidade, mas não para ajudar, não para se sacrificar. Eles já tinham uma leve ideia. Agora, dizer que alguma divindade veio se sacrificar pela humanidade, e isso sim era algo que colocava um ponto de interrogação na cabeça das pessoas, acostumadas com a mitologia grega da época. E as crenças judaicas nem sequer previam isso. Ou seja, os judeus não conseguiam entender como é que Deus poderia ter vindo em forma humana. Para eles esperavam um Messias, como esperam até hoje. Eles esperam um Messias humano, ou seja, alguém que vai nascer naturalmente, de um homem e de uma mulher, vai ter todos os trâmites, as características de um ser humano normal, mas que vai ser alguém que Deus de alguma maneira vai apontar como sendo o Redentor, o Messias, o enviado para eles. Era isso que eles esperavam e esperam até hoje. Por isso, a ideia de um Messias divino e ao mesmo tempo humano era uma loucura. Era algo que eles não podiam aceitar. A mensagem da cruz, por isso que Paulo esclarece, ela é escândalo para uns, no caso para os judeus, que não aceitavam aquele tipo de mensagem, e loucura para os não-judeus, para os gregos, porque eles também não entendiam como é que Deus poderia ter se humanizado e se sacrificado pela sua criação. Então veja que a cruz é o símbolo que o apóstolo Paulo emprega para destacar o sofrimento de Jesus, sua paixão, sua morte. Quando se fala de cruz, é a cruz que nós conhecemos formada por 2 elementos, pela estaca vertical e pela estaca horizontal, que é representado pela palavra grega stauros. Alguns grupos religiosos entendem que essa cruz era apenas uma estaca vertical, mas o contexto bíblico nos mostra que não era simplesmente isso. É bem verdade que às vezes os romanos utilizavam esse tipo de
de método de execução, apenas uma estaca vertical, mas o mais comum era justamente usar a estaca vertical e a horizontal. E é essa que desde o princípio o cristianismo assume como sendo a cruz de Cristo. A eficácia do ministério de Paulo era o fato dele pregar categoricamente, sem enxertos, a mensagem genuína do Evangelho, ou seja, ele vinha trazendo o Evangelho nu e cru, aquele Evangelho mais simples de todos, ou seja, ele não veio trazendo tratados teológicos complexos, até porque isso ainda não existia, isso estava em construção naquela época, só mais tarde é que a teologia veio criando todo um arcabouço teórico para explicar como é que se deu todo esse processo? É mais ou menos como a questão da alimentação. Você pode estar com fome, comer e se satisfazer, mesmo sem você saber como é que funciona o sistema digestivo, como é que os alimentos são processados, transformados em vitaminas, proteínas. Você não precisa saber disso para saber que está com fome, comeu, resolveu o seu problema. Então, a mesma coisa. O que Paulo vinha trazendo, e os demais apóstolos também, é que a humanidade estava perdida e Deus enviou o seu Filho para resolver esse problema, para nos salvar, para nos resgatar. Agora, como isso aconteceu? O apóstolo Paulo explicava algumas coisas e, com o passar do tempo, os outros doutores da igreja, os outros teólogos que vieram surgindo depois, foram explicando melhor esse processo até chegar nos que temos hoje. Veja então que o que Paulo está dizendo não é algo do tipo, não precisa de teologia, não precisa estudar, não precisa desses conhecimentos humanos. Não, o que ele está dizendo é que ele não utilizou isso, até porque não era o momento. O momento era de evangelizar. Discipular, que é uma segunda fase, é que entra os conhecimentos teológicos que a igreja foi produzindo. Então esse legado de Paulo é tremendo, porque ele destaca que a mensagem da salvação é a mensagem da cruz. Somente pela mensagem da cruz o homem pode ser ligado novamente a Deus. É isso que é a verdadeira religião, que a palavra religião quer dizer religar, conectar novamente. Usando uma analogia dos dias atuais, quando nós estamos com um aparelho conectado eletronicamente, seja por cabo, seja por Wi-Fi. Pois é como se o homem sem Deus fosse um aparelho desconectado. E aí Jesus vem e refaz a conexão para que o ser humano possa se ligar com Deus. É isso que é a mensagem da cruz. Os fundamentos da pregação, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Ou seja, o que Paulo pregava a eles, aos coríntios e aos demais povos, era sobre a crucificação, sobre a morte de Cristo na cruz e como isso tinha pago a nossa dívida, a dívida de toda a humanidade para com Deus. Então, esse esboço da mensagem tinha vários requisitos. Primeiro deles, simplicidade. Hoje em dia as pessoas falam muito de mensagem simples e acham que uma mensagem simples é aquela mensagem cheia de erros de português, sem concordância, em que a pessoa apenas recita versículos bíblicos. Isso é uma forma de trazer a mensagem do Evangelho. Pode ser eficaz em alguns casos e pode não ser em outros. Depende da plateia, de quem está ouvindo. Mas mensagem simples não quer dizer necessariamente uma mensagem mal redigida, uma mensagem mal formulada, uma mensagem cheia de erros de português, de gramática, de concordância. Não é isso que é uma mensagem simples. Outro requisito da mensagem de Paulo era o temor. Temor de quê? De que as pessoas não aceitassem? Não. O temor de que Deus não estivesse satisfeito com aquela mensagem que ele pregava. Ou seja, ele pregava pensando, será que Deus está se agradando daquilo que eu estou falando? Eu estou falando a mensagem dele da maneira correta? E é isso que falta em alguns pregadores hoje em dia. Eles pregam como se tudo que eles falassem Deus fosse aprovar. Eles não têm aquele temor de pensar, será que Deus está se agradando da forma como eu estou pregando essa mensagem? Outra característica da mensagem de Paulo, a total dependência do Espírito Santo. Ou seja, ele se colocava como um instrumento que Deus pudesse utilizar. Essa dependência não era motivo de relaxamento para os estudos. Ele continuava sendo um exímio estudioso da palavra de Deus. Lembremos que Paulo ele era fariseu e os fariseus estudavam
muito. Ele era fariseu e discípulo de fariseu, ele era discípulo de Gamaliel, que era um dos grandes mestres do judaísmo farisaico daquela época. E ao contrário do que muitos pensam, que os fariseus se caracterizavam apenas por hipocrisia, não era só isso não. Eles também estudavam muito as escrituras sagradas, as tradições orais judaicas. Então o conhecimento que eles detinham era muito grande. Claro que esse conhecimento não serviu para que eles reconhecessem quem era o Messias e aceitassem a mensagem dele, mas que eles tinham conhecimento, isso eles tinham. Terceiro tópico, a intervenção do Espírito. A minha palavra e minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Ou seja, ao mesmo tempo que Paulo pregava, também vinha a atuação sobrenatural do Espírito Santo. De que maneira? Através de sinais, milagres, prodígios. O apóstolo Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, inclusive, relata vários milagres e sinais que eram feitos por ele. Curas milagrosas, expulsar demônios. A Bíblia nos fala que até mesmo os lenços e aventais, os pedaços de pano que o apóstolo Paulo levava consigo, eram utilizados para curar os doentes. Muitas vezes ele não podia ir onde a pessoa estava, mandava um lenço dele. Alguns dizem lenço ungido, não. Era um pedaço de pano, mas que em si não tinha poder. Porém, através da fé de quem estava usando aquele pedaço de pano e através da fé de quem recebia aquela oração, as curas aconteciam. Então veja que era uma pessoa grandemente usada por Deus. Não só na cura, mas também para expulsar demônios e fazer outros milagres, sinais, prodígios. Ora, quem é que faz isso? Não era o próprio Paulo, era Deus na vida dele. Então não adianta nós termos uma boa pregação sem que haja a atuação sobrenatural do Espírito Santo para convencer as pessoas e corações dos ouvintes a aceitar a nossa mensagem. O segundo tópico fala sobre o propósito da mensagem da cruz. É a verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria qual é? O próprio Jesus. Ele é a personificação da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus não significa simplesmente acúmulo de conhecimentos teológicos, mas a forma como esse conhecimento é utilizado. A verdadeira sabedoria não é a filosofia, mas sim o Evangelho. Veja que nós estamos falando aqui contra a filosofia em si. A filosofia ela tem o seu papel. Ela indaga, ela pergunta, ela questiona. É muito comum hoje em dia, ainda mais quando nós debatemos verbalmente ou pela internet com as pessoas e vamos explicar algum assunto teológico complexo, a pessoa não entende, porque às vezes não tem o conhecimento suficiente para compreender aquela explicação e diz, olha, isso aí que você está falando é só filosofia humana. Rotulou-se como filosofia aquilo que a pessoa não consegue entender e não quer aceitar. Mas não é bem assim. A filosofia ela tem o seu papel. Só que ela vem a reboque, ela vem em segundo lugar. Em primeiro lugar está o Evangelho. A filosofia ela tem também o seu papel. Tanto é que você tem vários doutores da igreja, vários patriarcas da igreja, como Tomás de Aquino, Santo Agostinho e vários outros, que eles foram filósofos. Eles questionaram, eles indagaram. Só uma das obras, por exemplo, de Tomás de Aquino, um dos grandes teólogos da igreja, tem mais de 1.500 páginas. E ali você vai ver que tem muita filosofia. Ele usa as ferramentas filosóficas para questionar todo o processo de criação de Deus. Ele faz as hipóteses, ele vai eliminando as hipóteses todas. Ele usa as ferramentas filosóficas para mostrar que o Evangelho é o correto. Então a sabedoria de Deus não está na filosofia humana. A sabedoria de Deus está acima. A filosofia humana ela vem aqui embaixo. E no Evangelho. A sabedoria de Deus, portanto, é Jesus Cristo crucificado. Crucificado em que sentido? Que ele veio para morrer pelos nossos pecados. E essa sabedoria vem de Deus e não dos homens. Então, para a pessoa entender essa mensagem, claro que tem que ter a iluminação do Espírito Santo na vida dela. Mas isso não dispensa, repetimos, a questão dos estudos humanos. Depois que a pessoa já aceita a mensagem do Evangelho, agora ela vai estudar essa mensagem com a filosofia humana e ver que a filosofia humana está de acordo com a mensagem do Evangelho.
Não há motivos para se pensar que Paulo está desprezando o valor do estudo secular, não é nada disso. Ele está ensinando que o objetivo da mensagem da cruz é alcançado sem necessidade de artifícios ou malabarismos humanos. E qual é o objetivo? Levar as pessoas a se converterem a Cristo. Depois que elas se convertem, esses artifícios humanos, esses conhecimentos humanos, eles são sim necessários. Como eu sempre gosto de repetir, a mensagem da Bíblia para a salvação, ela é simples, mas existem vários outros temas bíblicos que são extremamente complexos, que demandam estudo, que demandam leitura daqueles que já viveram antes de nós. 2000 anos de cristianismo nos legaram assim um capital intelectual gigantesco. Uma vida é pouco para você estudar tudo que os doutores da igreja, os teólogos que viveram antes de nós, escreveram sobre Deus, sobre Cristo, sobre a salvação, sobre céu, inferno, tempos futuros, sobre o ser humano em si, à luz da palavra de Deus. É muito pouco uma vida, talvez nem seja suficiente. Mas esses conhecimentos são necessários. Existem doutrinas bíblicas que são extremamente complexas, que a pessoa só lendo de uma passada só a Bíblia, ela não vai perceber. Ela tem que se aprofundar. É como qualquer outra matéria. Você pode ensinar para uma criança, olha, está aqui 2 maçãs, está aqui mais 2 maçãs. Juntando eu tenho 4 maçãs. Isso é fácil de você entender. Mas já, por exemplo, para você ensinar uma equação de primeiro grau, um cálculo hiperbólico, você não vai ensinar tão fácil assim. Você vai demandar tempo e mais estudo. A mesma coisa na Bíblia. Existem doutrinas bíblicas que são bem complexas. A sabedoria humana. Paulo escreve que falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. O que significa isso? Que desde o Antigo Testamento essa mensagem estava lá, oculta, escondida. Tanto é que o povo de Israel não percebeu, passou batido por eles. E olha que eles eram grandes estudiosos das Escrituras Sagradas. Mas mesmo estudando as Escrituras do Antigo Testamento, eles não perceberam que essa mensagem de salvação era para todos os povos. O que eles achavam? Eles achavam que essa mensagem era algo do tipo: o Messias virá, transformará a nossa nação num grande império e todas as nações terão que se submeter a nós. Uma mensagem puramente até egoísta, até mesmo xenofóbica, digamos assim, contra os demais povos. E hoje em dia você encontra algumas vozes dentro do meio judaico dizendo mais ou menos isso, algo do tipo: os gentios, os não-judeus serão nossos escravos. Você encontra aqui e ali algumas pessoas falando isso. E era essa a ideia que eles tinham. Então, quando aparece um Messias trazendo salvação para eles e para todos os povos, deu, digamos assim, um nó na cabeça deles. Não, como é que pode? Não é esse Messias que nós esperávamos. Muito bem. Então, esse plano divino para enviar o Messias era para salvar o mundo inteiro. Essa mensagem é que Paulo fala, a sabedoria de Deus em mistério. Ou seja, é algo que eles não podiam entender. É algo que eles não conseguiram compreender e que estava escondida. Sabe aqueles jogos em que as pistas estão todas ali, bastar a pessoa reunir essas pistas para chegar na conclusão? Só que tem muita gente que vê aquele desafio, vê as pistas isoladamente e não consegue entender o contexto geral. É mais ou menos isso que aconteceu com o judaísmo naquela época. A ignorância dos sábios, isso está no contexto, está dentro dessa sequência. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Então aqui, Paulo está culpando quem? As autoridades judaicas e romanas daquela época. Eles não entenderam quem era Jesus. Para os judeus, para as autoridades judaicas, fariseus, saduceus, líderes religiosos que também eram líderes civis daquele tempo, Jesus era um impostor, era um falso profeta como tantos outros que tinham surgido naquela época. Aliás, até hoje, para o judaísmo, Jesus é isso. Se você for perguntar para um judeu ortodoxo, quem é Jesus para você? Jesus foi um falso profeta, foi um impostor, foi alguém que tentou se rebelar contra o governo romano e foi executado. Para ele, Jesus é só isso. Para as autoridades romanas, Jesus era mais um daqueles pregadores de rua
que havia tantos naquele tempo falando contra César, um milagreiro até mesmo. Era isso que Jesus era para eles. Eles não entenderam quem ele era. Então veja que tanto judeus quanto não judeus pecaram nesse ponto aí. Os sábios, os entendidos, foram ignorantes nesse ponto. A gente pode ver isso em todo o contexto da história de Jesus. Por exemplo, quando se fala qual cidade o Salvador ia nascer. Herodes pergunta isso para os sábios judeus. Ele vai nascer em Belém da Judéia. Aí vai lá para Belém. Massacra as crianças de Belém achando que resolveu o problema. Só que o que eles não perceberam é que tinha uma profecia escondida nas Escrituras Sagradas dizendo que ele iria viver numa cidade, num local chamado Nazaré. Essa profecia estava oculta, estava, digamos assim, nas entrelinhas, na forma de um trocadilho, e ninguém percebeu isso. Passou batido dos sábios daquela época, de todos. E durante 18 anos, o menino Jesus, ele vive justamente num lugarzinho anônimo, escondido, uma pequena vila chamada Nazaré, na região da Galileia. Isso daí passou batido de todo mundo daquele tempo. A mensagem espiritual. A mensagem é revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, apenas pela sabedoria humana, nós não podemos entender a plenitude do plano divino. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Esse entendimento da mensagem não vem simplesmente da intelectualidade da pessoa, é concedido pelo Espírito Santo. Então, para que a pessoa possa entender plenamente a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo tem que agir na vida dela. E ele só pode fazer isso se a pessoa quiser, se a pessoa deixar. Então, as pessoas que endurecem o seu coração para a ação do Espírito Santo não vão entender a mensagem do Evangelho nunca. E é isso que acontece com muitas pessoas hoje. A gente anda aí pelos sites da internet e vê pessoas aí dizendo a Bíblia tem erros, a Bíblia é adulterada, essa mensagem aí dos crentes não tem pé nem cabeça. O que é isso? São pessoas que não entendem, não entenderam e talvez nunca entenderão porque o coração delas está fechado à ação do Espírito Santo. Nos tempos atuais, nos quais o povo despreza a ação do Espírito Santo, se multiplicam os famigerados erros doutrinários e de interpretação da Bíblia. Ou seja, as pessoas usam textos bíblicos para justificar seus erros, seus pecados e as piores heresias possíveis. Então, Paulo está afirmando categoricamente: a mensagem genuína da cruz contém mistérios que somente serão revelados pelo Espírito Santo aos seus. As pessoas até banalizaram isso um pouco, dizendo: olha, eu vou lhe trazer aqui uma palavra revelada. Não é revelada. Às vezes a pessoa leu aquilo num livro, num site da internet. Não é isso não. Palavra revelada é algo que está fora da alçada humana, algo que você não aprendeu por meios naturais. É muito mais humilde você dizer: olha, hoje eu li uma pregação do pregador inglês Charles Spurgeon, por exemplo. Eu vi que essa pregação ela tem muita coisa bonita, eu venho trazer aqui para os irmãos. Pronto, isso não é demérito nenhum para a pessoa. Nada de chamar de palavra revelada aquilo que na verdade não foi revelado a você. Revelado é algo que você não pôde aprender por outros meios naturais. O Espírito que ensina. Está em 1 Coríntios 2:13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Conferindo quer dizer como se você estivesse riscando numa lista. Ou seja, você não vai entender coisas espirituais baseado nas coisas materiais, porque elas não se combinam. É como se você tentasse medir a água pelo óleo, ou vice-versa. Então, o que Paulo está dizendo é que aquilo que ele foi ensinar aos coríntios não era algo que ele tinha aprendido na escola, algo que ele tinha aprendido no judaísmo, no farisaísmo. Eram coisas que Deus tinha revelado diretamente para ele. E nós podemos ver isso na vida do apóstolo Paulo, porque, ao contrário dos outros 12 apóstolos, ele se tornou assim o grande divulgador do evangelho no mundo não gentil. Enquanto que os outros apóstolos focaram ali na região judaica, focaram falando aos judeus, o apóstolo Paulo se destacou entre os gentios. As suas 4 grandes viagens missionárias, elas plantaram igrejas por toda a região que hoje nós conhecemos como sendo da Europa e da Ásia. Então essas regiões foram alcançadas em maior ou menor grau pela mensagem do Evangelho. Basta nós vermos que no primeiro século
já tinha ali na região da Ásia 7 grandes igrejas que são mencionadas no livro do Apocalipse. Algumas delas, inclusive, Paulo passou por lá, como Éfeso, por exemplo. Nessa passagem, Paulo está realçando o valor do Espírito Santo no ensino da igreja, para que a igreja possa assimilar a profundidade da mensagem da cruz. Então veja que toda a mensagem ela tem níveis, como se fosse um rio, um lago, um tanque de água. Você pode ficar só na beira, você pode ficar só molhando seus pés na água, pode mergulhar ali perto da margem ou pode nadar de braçada. Tudo depende da maturidade espiritual da pessoa. Então a função primordial do Espírito Santo qual é? Ajudar a igreja a reconhecer e entender a natureza espiritual da mensagem que é dirigida para ela. Essa é a função do Espírito Santo. Além disso, quando a gente descarta esse auxílio e diz não precisamos dessa inspiração sobrenatural para entender, aí nós caímos naquele precipício de ações vazias, interpretações equivocadas da palavra de Deus. É por isso que alguém pergunta, tem tantas igrejas, por quê? Porque existem várias interpretações da Bíblia, nem todas estão corretas, umas corretas e outras não. E esse é o grande motivo do crescimento de heresias no nosso tempo. Grupos religiosos com ensinos heréticos. As pessoas estão deixando o ensino do Espírito Santo e criam fábulas, heresias, historinhas baseadas na sabedoria humana, nas visões humanas. O terceiro item fala que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. O que é esse homem natural? Não quer dizer aquela pessoa naturalista que vive em contato com a natureza, não é isso não. Homem natural é aquela pessoa no seu estado bruto, que ainda não foi redimida, não tem o Espírito Santo, não tem discernimento espiritual. Então, claro que ela não vai entender as coisas espirituais. Ela não vai entender sobre amor, sobre perdão, sobre arrependimento, sobre conversão, porque são coisas que não tem naturalmente no ser humano. Porém, o homem espiritual julga todas essas coisas, mas não é julgado por ninguém. Veja que algumas pessoas usam esse versículo erradamente, dizendo, olha, eu sou uma pessoa espiritual, você não pode me julgar. Aqui, julgar está querendo dizer perceber, discernir. Então, está querendo dizer o seguinte, que a pessoa espiritual, quando fala homem, é homem e mulher, é antropos, é pessoa, é ser humano. Ele discerne, ele entende todas as coisas, mas não é entendido por ninguém. Então veja que a pessoa espiritual compreende tudo, mas as pessoas podem não compreendê-lo, não vão entender como é que aquela pessoa é tão amorosa, como é que aquela pessoa é tão perdoadora, como é que aquela pessoa executa determinadas ações. Por que isso? Não está fora da esfera natural. O homem nascido de novo discerne, percebe, entende todas as coisas do homem e as coisas de Deus, as coisas desta vida e as coisas da eternidade. E Paulo ainda pergunta, quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Mas nós temos a mente de Cristo. Quer dizer que nós já entendemos tudo por nós mesmos? Não. Quando Paulo está dizendo que nós temos a mente de Cristo, que ele quer dizer, aquilo que nós estamos pregando, o Evangelho, é produto da mente de Cristo. Foi Cristo quem trouxe. Foi Cristo quem idealizou e trouxe. Não fomos nós que inventamos. A mensagem da cruz, portanto, ela não é deste mundo. Ela veio de Deus, do céu. Não é uma descoberta humana, uma revelação divina. Ela nos traz bênçãos para além deste mundo. Aquilo que as pessoas não imaginaram que poderia ser, foi isso que Deus executou e realizou. Concluímos dizendo que a mensagem da cruz ela vai além de todo entendimento. Ela é poderosa para cumprir seu objetivo sem interferências humanas. Ou seja, não importa que o ser humano faça ou deixe de fazer, a mensagem da cruz sempre vai prevalecer. Então, esse é um resumo da nossa lição. Esperamos que você possa ter aprendido, entendido. Nos colocamos sempre à disposição para dúvidas, perguntas. Você pode colocar nos comentários aqui deste vídeo e ao longo dos dias nós vamos respondendo aí conforme a disponibilidade de tempo. Queremos também deixar um abraço para toda a nossa abençoada Comadezon, na pessoa do pastor Dimas Rabelo, toda a sua equipe de obreiros, muitos aí voltando aos poucos às atividades presenciais, com as restrições, com as precauções determinadas pelas autoridades, mas para aqueles que ainda não estão podendo frequentar, ir ao templo, vamos continuar servindo a Deus em casa, fazendo o nosso culto doméstico e exercendo o nosso cristianismo
todos os dias da nossa vida. Eu quero deixar também um abraço todo especial aqui para minha mãe, Marina Dias, que hoje está completando mais uma primavera. Deus te abençoe, te guarde, te proteja, você possa viver até não querer mais, como dizia o nosso saudoso pastor Neri, e sempre orando, intercedendo por nós, pela nossa vida. Que Deus esteja com você, tenha uma semana de paz, de bênçãos, de vitórias e conquistas. Você pode também acessar a nossa página palavravivaefiel.blogspot.com e ali você vai encontrar as revistas da Escola Dominical e vários artigos evangélicos para edificar a sua vida. Deus abençoe, até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir.